Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Eu preciso que você saiba disso antes de qualquer coisa. Não foi o algoritmo, não foi a sorte, não foi coincidência. Existe algo maior que trouxe você até esse momento. E talvez você nem saiba explicar direito por que clicou nesse vídeo. Talvez você estivesse rolando a tela, distraído, tentando não pensar. Talvez você estivesse com o coração pesado e nem soubesse o que estava procurando. Mas você está aqui. E isso importa. Porque Deus não permite que palavras certas encontrem corações errados. Se você chegou até aqui, é porque o céu marcou esse momento para você. Talvez você esteja carregando algo que ninguém ao seu redor consegue ver. Uma dor que você aprendeu a esconder tão bem que às vezes nem você mesmo percebe o quanto pesa. Talvez o seu sorriso de hoje tenha custado mais do que as pessoas imaginam. Talvez você tenha passado o dia inteiro sendo forte, respondendo mensagens, cumprindo obrigações, cuidando de todo mundo e por dentro estava desmontando. Talvez você tenha deitado o corpo, mas a mente não parou. Aqueles pensamentos que chegam quando a casa fica quieta. Aquela sensação de aperto no peito sem motivo aparente. Aquele cansaço que não passa nem depois de dormir. Talvez você tenha fé e ao mesmo tempo esteja cansado de ser forte. E isso não te faz menos cristão. Isso não te faz fraco. Isso te faz humano. Você não precisa fingir aqui. Você não precisa chegar perfeito. Você não precisa ter as palavras certas. Você não precisa estar bem para chegar até Deus. Você só precisa chegar. E você chegou. Escreva nos comentários, eu cheguei. Se você está aqui buscando a presença de Deus hoje, não importa como você está chegando, importa que você chegou. Hoje não é dia de provar força. Hoje é dia de provar confiança. Hoje não é dia de resolver tudo. Hoje é dia de soltar tudo. Fecha os olhos por um momento. Deixa os ombros caírem. Respira fundo, bem fundo, pelo nariz. Solta devagar pela boca. E diz com o seu coração: Deus, eu estou aqui. Do jeito que estou. Com tudo que estou carregando. Eu estou aqui. Eu sei o que é sentir que está lutando sozinho. Eu sei o que é ter uma multidão ao redor e ainda assim se sentir completamente sozinho por dentro. É olhar ao redor e perceber que ninguém entende o que está acontecendo lá dentro de você. É tentar explicar e não encontrar as palavras. É desistir de explicar porque parece que ninguém vai entender mesmo. É segurar o choro durante o dia inteiro. E desabar quando finalmente fecha a porta do quarto e ninguém está vendo. É acordar com aquele peso no peito e não saber de onde vem. É ter dias em que até levantar da cama parece uma vitória enorme que ninguém vai reconhecer. É dizer, tá tudo bem, automaticamente para todo mundo que pergunta, quando por dentro grita que não está nada bem. É ser a pessoa forte da família. É ser o porto seguro de todo mundo enquanto você mesmo está naufragando. É escutar os problemas de todo mundo, cuidar de todo mundo, estar disponível para todo mundo. E não ter ninguém disponível para você quando você precisa. É ser a pessoa que não pode desmoronar porque todo mundo depende de você. E esse cansaço não é só físico. Não é um cansaço que uma boa noite de sono resolve. É o cansaço de responsabilidade demais. É o cansaço de silêncio demais. É o cansaço de emoção demais. É o cansaço de fingir demais. É o cansaço de tentar controlar demais. É o cansaço de carregar o que nunca foi seu para carregar. Tem noites que o corpo deita, mas a mente não para. Tem dias que o coração acelera sem motivo aparente. Tem momentos em que até orar parece difícil. E Deus nunca pediu que você fosse depósito de ansiedade. Escreva nos comentários o que você está carregando hoje. Pode ser uma palavra só. Pode ser família, pode ser saúde, pode ser medo, pode ser dívida, pode ser solidão, pode ser um relacionamento, pode ser um sonho que parece estar morrendo. Escreva aqui, porque quando você nomeia, você começa a entregar. Mas preciso te dizer uma coisa muito importante. Escuta com atenção. Você não está cansado porque é fraco. Você está cansado porque tentou sustentar sozinho o que só Deus pode sustentar. Você estava carregando um peso que não foi feito para os seus ombros.
E a boa notícia é que existe alguém que disse: "Vem a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês." Não disse: "Resolve primeiro, depois vem." Não disse: "Melhora primeiro, depois vem." Não disse: "Para de chorar, depois vem." Disse: "Vem, do jeito que você está, agora." Coloca a mão no coração agora. Sente o seu próprio coração batendo. Cada batida é um presente. Cada batida é graça. Repita comigo em voz alta: "Deus, eu estou cansado e eu preciso de Ti." A Bíblia diz em 1 Pedro 5:7: "Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós." Toda. Não só a ansiedade espiritual. Não só a ansiedade que parece grande o suficiente para levar a Deus. Não só a que você acha que Deus vai achar relevante. Toda. A ansiedade com o dinheiro que não está fechando no fim do mês. Toda. A ansiedade com a saúde que está preocupando. Toda. A ansiedade com o filho que está se afastando. Toda. A ansiedade com o relacionamento que está abalado. Toda. A ansiedade com o futuro que parece incerto. Toda. A ansiedade com o passado que ainda dói. Toda. A ansiedade de não saber se você está no caminho certo. Toda. Toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Tem cuidado. Presente. Agora. Nesse momento. Não teve. Não vai ter. Tem. Agora. Agora eu quero orar com você. Quero que você saiba que essa não é uma oração automática. Não é um texto copiado. Não é uma oração de alguém que tem tudo resolvido. É a oração de alguém que também já esteve no chão. Que também já teve noites em que o céu parecia fechado. Que também já orou sem sentir nada e continuou orando assim mesmo. Que também está aprendendo todo dia a andar com Deus. Porque relacionamento com Deus não é sensação. É decisão. É permanência. Então, quando eu orar, ora comigo. Quando eu falar com Deus, fala com Ele também. Não em voz alta se não quiser. Pode ser no silêncio do seu coração. Ele escuta sussurros. Ele escuta choro. Ele escuta aquilo que você nem consegue colocar em palavras. Fecha os olhos. Deixa os ombros caírem. Respira fundo. Coloca a mão no coração. E vamos juntos. Pai, hoje eu venho diante de Ti não com força, mas com o coração aberto. Não venho com respostas. Venho com perguntas. Não venho com vitórias para mostrar. Venho com feridas para curar. Não venho porque estou bem. Venho porque preciso de Ti. Venho como sou. Cansado, sobrecarregado, às vezes confuso, às vezes com raiva, às vezes sem entender o Teu silêncio. E assim como Enoque andou com Deus, sem que a Bíblia dissesse que ele sentiu Deus o tempo todo, eu também escolho andar. Não porque estou sentindo, mas porque decido. Não porque estou entendendo, mas porque confio. Não porque as circunstâncias melhoraram, mas porque Tu não mudastes. Repita comigo: Deus, eu escolho confiar em Ti hoje, mesmo sem entender, mesmo sem sentir, mesmo com o coração pesado. Eu escolho. Senhor, Tu sabes o que está quebrado por dentro. Tu sabes aquilo que eu escondi de todo mundo. Tu sabes a dor que eu aprendi a sorrir por cima. Tu sabes as palavras que eu engoli para não preocupar ninguém. Tu sabes as noites em que eu chorei sem saber nem direito por quê. Tu sabes as vezes em que eu quis desistir e não desisti porque alguma coisa me sustentou. Essa coisa era Tu. Tu vês cada lágrima escondida, cada noite mal dormida, cada manhã em que levantar foi um ato de coragem que ninguém viu, cada oração sussurrada no silêncio quando ninguém estava vendo. Cada vez que eu disse amém sem sentir nada e continuei assim mesmo. Nada passou despercebido aos Teus olhos, absolutamente nada, porque Tu és o Deus que vê. Tu és o Deus que não desvia o olhar da minha dor. Tu és o Deus que conta cada lágrima, e hoje, aqui, agora, eu solto. Eu paro de tentar controlar o que só Tu podes segurar. Eu paro de carregar o que só Tu podes carregar. Eu paro de sorrir enquanto choro por dentro. Eu paro de dizer que estou bem quando não estou.
Eu paro de ser forte quando preciso ser sustentado, porque fé não é controle. Fé é confiança. Repita comigo em voz alta: Pai, eu entrego. Eu solto. Eu confio. O peso não é meu. A guerra não é minha. O controle nunca saiu das tuas mãos. Descansa, minha alma. Descansa. Escreva "eu entrego" nos comentários agora. Escreva o que você está soltando. Pode ser uma palavra, pode ser uma situação. Coloca aqui, deixa ir. Agora eu preciso declarar sobre a sua vida, porque tem coisa que não se resolve com conversa. Tem batalha que não se vence discutindo com as circunstâncias. Tem batalha que não se vence racionalizando. Tem batalha que não se vence na força humana. Se vence se ajoelhando. Se vence no nome que é acima de todo nome. Se vence com posicionamento espiritual. O inimigo ama quando você tenta carregar tudo sozinho. Porque enquanto você está tentando controlar, você não está descansando. E enquanto você não está descansando, você não está operando em fé. Mas quando você decide soltar, o céu começa a se mover. Quando você para de tentar resolver no braço, as mãos de Deus ficam livres para agir. Eu acredito isso para a sua vida agora. Em nome de Jesus, toda a ansiedade que tem sufocado essa vida, seja quebrada agora, em nome de Jesus. Todo medo que tem paralisado, que tem impedido de dormir, que tem roubado a paz dia e noite, seja removido agora, em nome de Jesus. Toda a opressão que tem pesado sobre essa mente, sai agora, em nome de Jesus. Toda a culpa que tem condenado esse coração por erros que já foram perdoados, cai por terra agora, em nome de Jesus. Todo o peso acumulado de anos de tentativa, de fracasso, de dor não processada, seja removido agora, em nome de Jesus. Toda voz mentirosa que diz que você não é suficiente, que você não merece, que não tem mais jeito para a sua vida, cala agora, em nome de Jesus. Toda palavra negativa que foi falada sobre essa vida e que foi se instalando no coração como verdade, perde o poder agora, em nome de Jesus. Repita comigo em voz alta: pelo nome de Jesus, eu sou livre. O que me prendia não tem mais poder sobre mim. Eu sou livre. Senhor, entra agora. Entra onde ninguém consegue entrar. Entra nos lugares mais escondidos do coração. Entra nas memórias que ainda doem quando chegam sem avisar. Entra nos medos que eu nunca confessei para ninguém. Entra nas vergonhas que eu carrego em silêncio há anos. Entra nos sonhos que eu guardei tão fundo que quase esqueci que um dia tive. Toca onde ninguém consegue tocar. Cura onde ninguém consegue curar. Restaura a mente cansada. Aquela mente que não para, que antecipa o pior, que se preocupa com o que ainda não aconteceu, que revive o passado e teme o futuro. Restaura o coração ferido, aquele coração que aprendeu a se fechar para não ser machucado de novo, que construiu muros em vez de pontes, que desconfia porque já foi traído. Restaura a esperança que quase se apagou, aquela chama que ainda está acesa dentro de você, mesmo que pequena, mesmo que tremendo no vento, ainda está acesa. Onde houve perda, traz restituição abundante. Onde houve traição, traz cura profunda, não superficial. Onde houve rejeição, traz identidade firme em Cristo. Onde houve abandono, traz a certeza de que nunca esteve sozinho. Onde houve frustração, traz nova direção. Onde houve confusão, traz clareza divina. Onde houve morte de sonho, traz ressurreição. Que a paz que excede todo entendimento invada agora esse coração. Não a paz que depende das circunstâncias estarem resolvidas. A paz que permanece mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram. A paz que o mundo não dá e não pode tirar. Repita comigo: Deus está restaurando a minha vida. O que parecia perdido está sendo restaurado. O que parecia morto está voltando a viver. Eu acredito. Escreva "restaurado" nos comentários, se você acredita que Deus está agindo agora mesmo nessa área específica da sua vida. E se quiser, escreva qual área. Declare com fé: agora eu preciso te falar sobre as suas lágrimas, sobre as noites que você chorou sem ninguém ver, sobre as orações que pareciam não subir a lugar nenhum,
sobre os momentos em que você continuou, mesmo sem forças, sobre as vezes em que você quis desistir e não desistiu. A Bíblia declara, no Salmo 126:5, os que semeiam com lágrimas com alegria colherão. Semeiam com lágrimas. Isso significa que cada lágrima que você chorou em oração não foi desperdiçada. Cada noite que você ficou de joelhos sem sentir nada foi semente. Cada vez que você continuou quando queria desistir, foi semente. Cada "eu confio em ti" que saiu da sua boca enquanto o coração ainda estava partido, foi semente. Cada dia que você levantou mesmo sem vontade, foi semente. Cada oração que parecia bater no teto e voltar sem resposta, foi semente. Lágrimas não são sinal de derrota, são sementes, e sementes enterradas na terra escura, no silêncio, onde ninguém vê, são exatamente as que produzem a colheita mais abundante. O que foi plantado em dor vai florescer em milagre, não vai secar, não vai apodrecer, vai florescer, no tempo certo. Talvez você pense que perdeu tempo. Talvez você olhe para trás e veja anos que parecem ter escapado pelos dedos, que perdeu oportunidades que não vão voltar, que perdeu forças que não recuperou, que perdeu relacionamentos, sonhos, possibilidades que pareciam únicas. Mas eu preciso te dizer, Deus é especialista em restaurar o que parecia perdido. Ele é o Deus da restituição. Ele restaura anos. Ele restaura sonhos que você guardou tão fundo que esqueceu que um dia teve. Ele restaura a alegria genuína, não a alegria performática, a alegria que você coloca no rosto para os outros verem, mas a alegria que nasce do fundo da alma e transborda sem que você precise forçar. Ele restaura relacionamentos que pareciam destruídos além do reparo. Ele restaura a paz que foi roubada. Ele restaura a fé que foi abalada pelo processo, pela espera, pela decepção. Nada é impossível para Ele. Senhor, em Teu nome eu declaro sobre essa vida. Aquilo que parecia morto, volta a viver. Aquilo que foi interrompido, volta a florescer no tempo certo de Deus. Aquilo que foi roubado é devolvido em dobro, com juros do reino dos céus. Aquilo que parecia acabado, Deus está recomeçando agora. Aquilo que parecia perdido para sempre, Deus está restaurando, porque Apocalipse 21:5 declara: eis que faço novas todas as coisas, não algumas, não as que parecem recuperáveis humanamente, não as que você acha que ainda tem salvação. Todas as coisas. Isso inclui aquilo que você já desistiu de pedir, aquilo que você parou de mencionar nas suas orações porque parecia grande demais, impossível demais, tarde demais. Aquilo que você guardou no fundo do coração e disse para si mesmo: isso não tem mais jeito. Deus diz: todas as coisas. Repita comigo: minha história não acabou. Deus ainda está escrevendo. O melhor capítulo ainda está por vir. Eu acredito nisso com toda a minha fé. Escreva "eu creio" nos comentários. E se quiser, escreva o que você está acreditando que Deus vai fazer. Declare em voz alta o que o seu coração acredita, porque há poder na declaração de fé. Agora chegou a hora de louvar. Eu sei que talvez você não esteja se sentindo com vontade de louvar. Talvez as circunstâncias não tenham mudado ainda. Talvez a resposta ainda não tenha chegado. Talvez você ainda esteja no meio do processo, no meio da espera, no meio da dor. Mas eu vou te ensinar algo que vai mudar a forma como você enfrenta os seus momentos difíceis. Louvor não é consequência de vitória. Louvor é arma de guerra. Quando você louva no meio da tempestade, você confunde o inimigo. Quando você adora enquanto ainda está no problema, você está declarando que Deus é maior do que o problema. Quando você glorifica a Deus antes de ver a resposta, você está exercendo a fé mais pura e mais poderosa que existe. Então me acompanha agora. Repita em voz alta cada declaração. Não sussurra. Fala. Com a sua voz. Porque a sua voz declarando a glória de Deus tem poder. Repita comigo. Tu és poderoso, fiel e santo. Repita comigo. Tu és a minha força quando tudo ao meu redor parece cair. Repita comigo. Tu és a minha esperança quando o medo tenta dominar cada pensamento. Repita comigo.
Tu és a minha luz quando tudo ao meu redor está completamente escuro. Repita comigo. Nada, absolutamente nada, é maior que o teu poder. Senhor, eu te exalto acima de cada problema que está me preocupando. Eu te glorifico acima de cada diagnóstico que me assustou. Eu te louvo acima de cada conta que não sei como pagar. Eu te adoro acima de cada medo que tenta me paralisar. Eu confio em ti acima de cada circunstância que não consigo controlar. Porque mesmo quando eu não vejo o que estás fazendo, tu estás trabalhando nos bastidores da minha história. Mesmo quando eu não entendo o teu plano, tu estás guiando cada detalhe com precisão e amor. Mesmo quando parece impossível para os olhos humanos, tu estás abrindo o caminho onde não há caminho. Mesmo quando o céu parece calado, o teu silêncio não é abandono. É cuidado que eu ainda não consigo ver completamente. É raiz sendo aprofundada no meu caráter. É maturidade sendo construída no meu espírito. É algo sendo preparado que é maior do que eu consigo imaginar agora. Repita comigo. Eu te louvo porque tu és soberano. Tudo está nas tuas mãos e as tuas mãos nunca soltam. Repita comigo. Tu és a minha rocha. Tu és aquele que restaura, que cura, que levanta o que caiu e que não deixa nenhum dos seus para trás. Repita comigo. Mesmo quando eu não te sinto, tu estás aqui. Mesmo quando o céu se cala, tu permaneces fiel. Tua fidelidade não depende dos meus sentimentos. Escreva Jesus nos comentários agora. Só o nome que está acima de todo nome, o nome diante do qual todo joelho se dobrará. Deixa o céu saber que você está aqui, adorando mesmo no meio da dor, confiando mesmo sem entender. Antes de fechar, eu quero fazer algo muito especial. Eu quero orar especificamente por você. Não de forma genérica. Pelo que você está carregando agora mesmo, pelo que você escreveu nos comentários, pelo que está no seu coração nesse momento, pelo que você não conseguiu nem escrever, porque dói demais, porque não tem palavras, mas que está pesando sobre você como uma pedra enorme. Deus sabe. Ele está vendo. Coloca as duas mãos no coração, fecha os olhos, respira fundo e recebe essa oração agora. Pai Celestial, o Senhor está vendo essa vida agora. Essa pessoa que está do outro lado da tela nesse momento, que talvez esteja deitada na cama às 3 da manhã sem conseguir dormir, que talvez esteja chorando enquanto assiste, sem conseguir explicar por que as lágrimas estão descendo, que talvez esteja sorrindo por fora enquanto implora por socorro por dentro, que talvez esteja exausta de lutar uma batalha que parece não ter fim. O Senhor conhece cada detalhe dessa dor, a dor que ela não mostrou para ninguém. A dor que ela aprendeu a guardar tão bem que virou parte dela. A dor que ela carrega desde a infância. A dor nova que chegou sem avisar e derrubou tudo que parecia estar de pé. A dor da perda do que amava. A dor da traição de quem confiava. A dor da espera que parece não ter fim. A dor da solidão mesmo estando rodeada de pessoas. A dor de ter fé e não ver resposta. O Senhor sabe o que está quebrado por dentro. E eu peço ao Senhor, entra agora. Entra nesse coração do jeito que só o Senhor sabe entrar. Sem julgamento, sem condenação, com amor, com graça, com misericórdia que se renova toda manhã. Que a paz que excede todo o entendimento invada agora esse ambiente, esse quarto, esse coração, essa mente, esse corpo. Que toda angústia saia, que toda culpa caia por terra, que todo pensamento de condenação seja destruído pela verdade do teu amor. Que toda voz mentirosa que diz que não tem saída, que não tem esperança, que Deus não está ouvindo, que Deus esqueceu, seja silenciada agora pelo poder do nome de Jesus. Levanta essa vida, Pai, levanta essa cabeça que está baixa de vergonha, de cansaço, de derrota. Levanta esse ânimo que está no chão. Levanta essa fé que está cambaleando, mas ainda existe. Renova as forças como a águia renova as penas. Completamente. De dentro para fora. Renova a fé que o longo processo desgastou. Renova a alegria que a dor tentou roubar. Renova a esperança que a espera tentou matar. Renova o propósito que a dor obscureceu.
Que aquilo que parecia morto volte a viver com mais força do que antes. Que aquilo que foi interrompido volte a florescer na tua perfeita temporada. Que aquilo que foi roubado seja devolvido em dobro, com os juros abundantes do teu reino. Restaura os sonhos que essa pessoa guardou no fundo do coração e que quase deixou apagar. Restaura os relacionamentos que foram quebrados e que ainda há possibilidade de cura. Restaura a paz que foi roubada por palavras, por situações, por o peso da vida. Restaura a identidade que foi destruída por rejeição, por fracasso, por comparação, por palavras duras que ficaram ecoando por dentro. Restaura a alegria de viver, porque o Senhor ainda é Deus, ainda é poderoso, ainda é fiel, ainda é bom, ontem, hoje e para sempre, imutável. E nada, absolutamente nada, é maior que o teu poder, nem a doença, nem a dívida, nem a ruptura, nem a depressão, nem o desemprego, nem a morte de um sonho, nem o peso do passado, nem o medo do futuro, nem o tamanho do problema. Nada. Tu és Deus, e isso é mais do que suficiente. Amém. Respira. Só respira por um momento. Deixa essa oração pousar no seu coração. Se você ainda está aqui, não é coincidência. É porque Deus ainda está escrevendo a sua história. E as histórias mais bonitas são aquelas que passaram pelos capítulos mais difíceis. Pense nisso. Os personagens que mais nos marcam nas histórias são os que sofreram mais. Os que quase desistiram. Os que estiveram no fundo e continuaram mesmo assim. Você está nesse capítulo agora. O capítulo difícil. O capítulo que você não escolheria escrever se pudesse. O capítulo que dói. Mas esse capítulo não é o último. O céu está alinhando a sua história. Os seus passos estão nas mãos de alguém que conhece o final. E o final é bom. Talvez hoje tenha sido o dia em que você decidiu parar de carregar sozinho. Talvez hoje tenha sido o dia da rendição. E quando vem a rendição verdadeira, vem a restauração inevitável. Porque quando o coração se rende, o céu responde. Escreva nos comentários: eu entrego e confio. Não é só frase bonita, é posicionamento espiritual. É você dizendo ao céu: eu paro de lutar contra ti. Eu me rendo. Eu confio no teu plano mesmo quando não entendo. Eu confio no teu tempo mesmo quando não aguento mais esperar. Eu confio. E quando você se rende ao Deus certo, você não perde. Você ganha tudo que realmente importa. Se essa oração falou com você, compartilhe com alguém que está lutando em silêncio agora. Você conhece alguém assim? Aquela pessoa que parece estar bem, mas você sente que não está. Aquela pessoa que precisaria ouvir que não está sozinha. Aquela pessoa que está a um vídeo de encontrar a esperança de que precisa. Às vezes, a restauração de alguém começa com um simples envio. Seja esse instrumento hoje. Compartilha. E se você quer continuar recebendo palavras assim, permanece aqui conosco, porque ainda existem promessas que vão se cumprir na sua vida. Ainda tem capítulo para ser escrito. Ainda tem milagre no caminho. Ainda tem alegria reservada especialmente para você. Não desiste agora. Você está mais perto do que imagina. Respira. Confia. O teu silêncio não é abandono. O teu processo não é punição. O teu tempo de espera não é esquecimento. É cuidado que você ainda não consegue ver completamente. É Deus trabalhando em dimensões que os seus olhos ainda não alcançam. O teu poder está acima de tudo. O teu amor nunca falha. A tua fidelidade não tem fim. O teu nome é digno. Hoje e todo dia eu te entrego. Amém.